bem? Eu sou Juliana, do Flor de Melissa, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 6, o Cristo Consolador. Nós convidamos a todos para que estejam conosco durante as reflexões das passagens do Evangelho de Jesus. Vamos iniciar mais um estudo do Evangelho na nossa casa espírita, e é impressionante como que o Espiritismo é. Qual capítulo que a gente está estudando? Capítulo 6. Evangelho aberto ao acaso alguns minutos antes, capítulo 6, o Cristo Consolador. O jugo leve, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois desta vida, ou que duvida simplesmente. As aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência, e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei que ensina. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Sábado passado à noite eu peguei o Evangelho e li ele um pouco antes, porque no domingo a gente teria o estudo. E aí eu li o capítulo 6. Aí no domingo nós iniciamos o capítulo 6. Aí hoje eu sentei aqui uns minutinhos antes e abri o Evangelho, de olho fechado, e caiu no capítulo 6. Então realmente, nós, todos os companheiros da espiritualidade que estão aqui presentes, e acredito que toda a humanidade está precisando de interiorizar um pouquinho essa passagem do Evangelho. Nós estamos precisando nos comprometer mais para que nós possamos abrandar os nossos corações, acalmar os nossos sentimentos, receber esse amparo que tanto nós estamos precisando. Vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, buscar a conexão com a equipe espiritual que ampara e coordena este estudo nesta casa que se inicia, nos colocarmos como ferramentas compromissadas com o trabalho, em busca de amparo, transformação íntima e sustentação para o plano espiritual, encontrar fluidos energéticos para tratar todos esses irmãos como nós que estamos encarnados no planeta Terra, em um momento de tanta dificuldade, em um momento onde precisamos rever os nossos conceitos, rever os nossos objetivos, as nossas prioridades, ficando no interior de nossos lares e não nos esquecendo de todos os nossos entes, de todos os nossos amigos, de todas as pessoas que de uma forma ou outra nos relacionávamos e agora estamos privados desses relacionamentos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de ter uma família aonde posso aprender a transformar os sentimentos infelizes que ainda trago de vidas passadas. Que durante este estudo possamos verdadeiramente aprender e servir em busca de transformação social, pessoal e coletiva com todos aqueles que estão à nossa volta. Que assim seja, Senhor Jesus. Assim seja. Então vamos continuar o capítulo 6, o Cristo Consolador. Na semana passada a gente falou do jugo leve.
Hoje nós vamos começar o item 3, o Consolador Prometido. Se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. São João, capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26. Então, antes da gente dar continuidade à leitura, eu vou falar um pouquinho sobre essa passagem e sobre o Consolador Prometido. Jesus vem falar para nós que ele ia ter que partir, só que ele ia no tempo certo pedir ao Pai que enviasse um Consolador, o Espírito de verdade, e que esse Consolador ficaria com nós e estaria em nós e relembraria as coisas que Jesus disse, traria consolo para as nossas dores, para as nossas aflições. Então, a partir dessa passagem de Jesus, a gente pode compreender que muitas coisas que Jesus disse naquela época, nós ainda não estávamos prontos para compreender. Por que nós ainda não estávamos prontos? Porque nós somos espíritos e nós vivemos quantas vidas forem necessárias para que a gente evolua e melhore. Nós éramos os espíritos que estavam ali, né? Nós ouvimos isso, nós recebemos essas mensagens. Gente, entenda bem, não que eu, você ou ele estava ali aos pés de Jesus, mas nós éramos os espíritos que viveram naquele tempo e que de alguma forma receberam a mensagem e vivenciaram da sua maneira, na sua condição, tudo que Jesus trouxe, tá? Então nós ainda não tínhamos condição evolutiva de compreender todas as coisas que Jesus estava trazendo para nós. Todas aquelas mensagens e todos aqueles ensinamentos era demais para a nossa condição evolutiva. E olha que Jesus nos falava através de parábolas. Não parece coisinha de criancinha, parábola? Porque nós éramos e somos ainda crianças espirituais. Emmanuel fala, são meninos espirituais. Ele fala da nossa infantilidade, como nós agimos como crianças, como nós temos reações que crianças têm, sabe? E se a gente pegar no nosso dia a dia e fizer uma análise, a gente vai ver que a gente às vezes age como criancinha mesmo, né? Não quer fazer as coisas, não aceita, acontece alguma coisa que eu não gosto, eu não aceito, eu não quero, sento e choro. Nós ainda somos muito infantis, muito imaturos espiritualmente. Então a gente ainda não tem condições de compreender algumas lições que Jesus trouxe através de parábolas. Imagina naquele tempo, ele utilizou uma linguagem fácil, ele utilizou uma linguagem figurada, uma alegoria, para que fosse compreendido por algumas pessoas, né? Então a gente não tinha condição de compreender tudo o que ele tinha para dizer. Essa passagem aqui nos deixa muito claro que quando Jesus veio, ele não nos disse tudo. Ainda ficaram coisas a serem reveladas. E que o Consolador Prometido, o Espírito de verdade, ele traria para nós essas revelações. Já estivéssemos prontos para a compreensão total dos ensinamentos de Jesus e de algumas coisas que a gente não tinha ainda olhos para ver. E de algumas coisas que hoje em dia nós ainda não temos. Algumas coisas que acontecem na nossa vida, nós ainda não temos a total compreensão. Por conta da nossa imaturidade espiritual. Chegará o dia em que todos poderemos compreender as coisas de uma forma clara, de uma forma simples, e tudo vai ficar mais fácil. Quando eu tenho uma dificuldade, eu preciso compreender aquela dificuldade através de uma
muito maior do que aquele pequeno campo em que a dificuldade está acontecendo. Então, às vezes eu estou tão imerso naquela dor, eu estou tão imerso naquele problema, que eu não consigo olhar em volta e eu não consigo olhar o todo. Eu olho só o acontecimento. Então eu não tenho olhos naquele momento para enxergar além daquela dor. Não tenho olhos para compreender, para enxergar, e esse enxergar vai me levar à compreensão do porquê está acontecendo aquela dificuldade na minha vida, de onde ela vem, aonde ela foi causada, qual a raiz daquela dificuldade. Quando nós tivermos condições de ter olhos para ver esse todo, esse campo muito maior, vai ficar mais simples. Eu acredito que a maioria das vezes nós já temos até condição de enxergar, mas a gente não quer. Eu estou entendendo o que você está dizendo, mas a gente precisa também de deixar claro, porque na maioria das dificuldades que o ser humano tem no seu dia a dia, nos seus relacionamentos, ele escolhe não enxergar. Jesus tem dito que nós teríamos um Consolador prometido que estaria trazendo para nós as respostas, os porquês, enfim, os esclarecimentos. Todos nós já sabemos quem é Jesus, quais são quais são os benefícios de seguir esse Jesus, quais são as recompensas íntimas que nós temos quando a gente segue a lei do amor, mas só que por essas questões que você está colocando, desses enraizamentos da nossa existência, a gente escolhe não fazer, não enxergar, não seguir, não escolher colocar na frente do nosso orgulho a nossa amorosidade. Então eu entendo assim, eu precisaria de falar para que eu verbalizasse o meu sentimento, porque eu acredito que muitas pessoas podem ter a mesma característica. Muitas vezes nós escolhemos não olhar a raiz do porquê nós estamos vivenciando aquilo. E aí a gente fica nos escondendo por trás você falou, acho que a semana passada, nossa vitimização não transforma os sentimentos que nós estamos sendo convidados a transformar. Porque não é fácil, é difícil. Bom, gente, se por escolha ou por não conseguir enxergar, o caminho é o mesmo, tá? Se eu escolho não enxergar porque eu estou numa zona de conforto, ou se eu não consigo enxergar pela minha imaturidade espiritual ainda, a raiz da dificuldade, o caminho é o mesmo. Isso é muito relativo, essa questão da gente enxergar ou não enxergar, da gente escolher não enxergar ou da gente não ter condições. Isso vai ser relativo à dor, isso vai ser relativo à dificuldade que eu estou passando, né? Se eu, por exemplo, tenho uma doença incurável, é muito difícil de eu ter olhos para compreender o porquê dessa doença. Se eu tenho um filho que nasceu com um problema, que nasceu com uma limitação física, que nasceu com algum problema que eu vou ter que lidar com isso para o resto dos dias que ele passar do meu lado, é muito difícil eu ter olhos para compreender a raiz desse problema, né? Aonde nasceu esse problema e o porquê eu estou passando por essa dificuldade, né? Que na verdade a gente não deveria nem usar a palavra problema, porque isso não é um problema. Isso é uma oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de transformação. Então é muito difícil eu ter olhos para ter essa compreensão de onde vem isso. Agora, se eu estou passando por uma limitação financeira, por uma dificuldade financeira, é muito mais fácil que eu tenha olhos para ver aonde nasceu a raiz dessa dificuldade, né? Aonde eu fui ou lesado por alguém, ou eu acabei extrapolando e me levou àquela condição mais limitada financeiramente.
dificuldade de relacionamento. Uma dificuldade de relacionamento. Então, nessas questões, é muito mais fácil que eu tenha olhos para ver aonde nasceu esse problema, onde nasceu essa oportunidade de transformação, por que eu estou passando por tudo isso, por que eu estou vivenciando tudo isso, né? Agora, nessa questão eu posso escolher, eu não quero ver, é sempre muito mais fácil colocar a culpa no outro. Estou passando por essa dificuldade porque fulano me devia tanto e não me pagou. E aí me deixou nessa saia justa e hoje eu não consigo sair, né? Foi virando uma bola de neve e eu não consigo sair dessa saia justa por culpa de fulano. Mas o que eu fiz para fulano para acontecer isso? Ou o que eu fiz depois que ele não me ressarciu do que era devido a mim? O que eu fiz depois disso, né? Eu remoí amarguras, eu acabei enfiando os pés pelas mãos. Quais foram as ações que eu tive depois disso? Então é muito mais fácil eu colocar sempre a culpa no outro, das minhas dores, das minhas aflições, do que fazer a escolha. E isso não deixa de ser imaturidade espiritual. Então por isso que eu falei que tanto um quanto o outro, o caminho é o mesmo. É imaturidade, né? É infantilidade você não querer enxergar o porquê daquela dificuldade, você escolher não enxergar. É mesmo uma condição muito mais difícil, como as que eu coloquei, ter um filho, ou uma doença, ou alguma coisa assim, ou um revés financeiro, que a gente também não está medindo o que é mais difícil ou não, mas qualquer um deles é imaturidade, né? Bom, então, se a gente não tem ainda condição de compreender certas coisas, né? Compreender certas coisas que nos acontecem simples na nossa vida, o que dirá de coisas muito maiores além daquilo que a gente pode ver? O invisível, ele nos fascina, né? É como eu falei a semana passada, não me lembro se eu falei no vídeo, mas eu falei conversando com o Luciano, quando a gente estava lá na sala conversando a respeito do Evangelho, que a morte, ela é algo que nos fascina. A morte, ela nos leva a um patamar de fascínio além daquilo que eu consigo compreender, né? Porque quando a gente fala, fulano morreu, quem morreu? Quem morreu? Né? Passa o carro de som falando de alguém que faleceu, peraí que eu quero escutar quem morreu. Gera curiosidade, gera fascínio. Muita gente hoje em dia não pode mais, porque por causa da pandemia, mas muita gente está passando na rua, está tendo um velório, a pessoa entra para ver, né? Quem morreu? Eu quero ver, né? Então, é o invisível isso, né? É algo que será que acontece depois? O que será que vai acontecer depois, né? Como será que vai ser? Então isso nos fascina de certa forma. Isso nos gera, e é natural, que gere uma curiosidade muito grande. Eu acredito, eu não li isso em lugar nenhum, não tenho embasamento nenhum para estar falando isso, sou eu, tá? Então relevem. Eu acredito que essa manifestação de curiosidade que a gente tenha em relação à morte é para sanar um pouco dessa dúvida que a gente traz, né? Dessa dúvida do depois, do que eu não posso ver. Então eu quero ver até onde eu consigo, né? Eu quero ver tudo que eu posso a respeito desse assunto, porque depois acabou, depois eu não sei, depois é incerto. Então tudo isso a gente ainda tem que lidar com todas essas questões e a gente não tem muita condição de lidar com isso. Então hoje a gente ainda traz para a morte toda essa fantasia, e a morte
é algo simples, é algo natural. Todos os seres vivos nascem, crescem, se reproduzem e morrem. É algo natural, né? É um ciclo que se cumpriu. A gente não olha com essa naturalidade, a gente não olha com essa, eu diria, beleza. Falar isso é muito delicado porque a morte é um assunto muito delicado. A morte é um assunto muito difícil de ser tratado. Existem famílias que não falam sobre a morte nas suas casas. Por isso que há tanto sofrimento por trás da morte. Você falar da morte parece que é um mau agouro, parece que você está chamando a morte. Não, gente, não é nada disso. Eu e o Luciano, a gente conversa abertamente sobre a morte. Eu me preparo para, se ele partir antes de mim, ele se prepara para se eu partir antes dele. Isso não quer dizer que quando isso acontecer, tudo que a gente se preparou vai ser daquele jeito. Mas a gente se prepara. Eu preciso saber das coisas que ele faz. Eu preciso saber o que eu faço. Às vezes surge uma dúvida. Eu falo assim, nossa, se o Luciano morresse, o que eu faria? Eu chego nele e falo. Se você morrer, para quem que eu vendo café? Se você morrer, para quem que eu faço isso? Se você morrer, para quem que eu peço ajuda para fazer tal coisa? E isso é necessário para que a gente... Aí ele vai morrer, não vai ser exatamente daquela forma, lógico que não. Mas tem um norte. Mas eu tenho um norte. Eu não estou perdida. Eu não vou subir no escritório dele e falar, meu Deus, o que é isso aqui? Eu não sei o que fazer com essas coisas, né? Eu não vou ficar, além da dor da separação física, eu não vou ficar ainda com todas essas questões. Eu vou ficar, claro que eu vou, porque vai ser difícil, mas vai ser muito mais fácil do que se a gente não falasse a respeito disso, do que se a gente não se preparar para a morte, né? Então a gente tem que viver de uma forma que a gente viva intensamente e com responsabilidade todas as coisas que a gente tem para viver, mas a gente também tem que viver sabendo que a gente vai partir, que a gente não vai estar mais aqui, que aqueles que estão à nossa volta também não estarão, que inevitavelmente uns ou outros vão primeiro do que nós e que nós temos que nos preparar para isso. Então 2021 a gente ainda não está preparado. Imagina na época de Jesus, um assunto que é natural, um assunto que é a única certeza que nós temos em vida. A gente não tem certeza do minuto seguinte, mas a gente tem certeza de que nós vamos morrer. Jesus não trouxe para nós tudo o que seria revelado, porque nós não tínhamos condições de compreender. Então ele disse, e ele trouxe uma coisa muito bonita, ele trouxe algo muito bonito, que é a esperança da continuidade da vida. Eu falei, acho que a semana passada, que não tem nada mais doloroso do que você acreditar que o seu ente querido morreu e que acabou, né? Nunca mais você vai ouvir. Gera um desespero. Por isso que você falou de conversar sobre a morte. Exatamente. E de compreender que Jesus trouxe essa esperança, que nós somos eternos, de que a vida continua. Eu continuo daqui e aquele que partiu continua do lado de lá e que um dia todos nós nos encontraremos novamente. A gente vai se encontrar novamente. Agora, o nosso imediatismo nos leva a querer saber quando que a gente vai se encontrar, em que situação. Isso é uma coisa delicada também, né? Isso não tem. A maioria das pessoas chegam no espiritismo nesses momentos de dores e elas querem respostas imediatas, né? Como que vai ser? Que reunião que eu venho para falar com meu pai ou com meu filho? Tem muito isso. Eu quero conversar com ele, pelo amor de Deus, eu preciso de resposta disso, daquilo. Não é assim. Não é dessa forma. Não é dessa forma. Isso é imediatismo, né? A gente querer saber como vai ser, quando vai ser. A gente tem a esperança de que um dia será, na hora certa, no momento certo, né? Jesus falou isso, né? Aqui no Evangelho, no item 4, que nós vamos ler a semana que vem, Kardec coloca para nós que o Espiritismo vem no tempo marcado cumprir a promessa do Cristo.
Então, quanto tempo nós ficamos desde que Jesus veio até chegar o tempo certo para que viesse o Espírito de verdade e trouxesse para nós o Consolador prometido? Então, pessoal, que fique o convite para essa semana, que a gente possa olhar com bastante naturalidade, só que olhar com isso é delicadíssimo falar sobre isso. Olhar com naturalidade, mas com respeito à dor do próximo, com respeito à própria dor. Olhar com naturalidade para a morte não é desdenhar, não é menosprezar, não é isso, né? O que tem sido feito muito para tantas mortes, mais de 400 mil mortes no Brasil, e tem se desdenhado tanto, tem menosprezado tanto a dor do próximo. Não é um menosprezo, né? Mas é olhar de uma forma que o ciclo terminou, o ciclo foi cumprido. Mas tinha tanta coisa para viver, mas era novo, mas era aquilo. Nós não temos dimensão, nós não temos olhos ainda para ver. E aí eu coloco o que eu fiz no começo, que é imaturidade, que a gente ainda não tem olhos de compreender o porquê nós estamos vivendo tudo isso. Por que tantas mortes? Por que tantas pessoas sofrendo? A gente não consegue compreender isso ainda. Não é que a gente não quer, não é que a gente escolhe não compreender. A gente ainda não consegue ter essa compreensão. A gente ainda não tem olhos para ver o todo dessa pandemia, o todo desse sofrimento. A gente ainda não consegue entender isso, mas que a gente possa ter dentro dos nossos corações a esperança de dias melhores, a esperança de que nos reencontraremos novamente e a esperança de que todo mal tem um fim. O que não tem fim é o bem e o amor, mas de que todo mal tem um fim. E que a gente peça por esse fim quanto antes, que a gente haja com responsabilidade para que as coisas melhorem cada vez mais. Vamos terminar então o nosso estudo, a nossa reflexão, elevando os nossos pensamentos, acalmando nesse momento os nossos corações, pedindo a Deus, a Senhor Jesus, o nosso Mestre, que traga para dentro de nós a calmaria, que traga para dentro das nossas mentes a compreensão, Senhor, de todos os acontecimentos, a compreensão de todas as coisas que surgem ao nosso redor, que nós tenhamos olhos para enxergarmos as oportunidades benditas que são colocadas no nosso dia a dia para a transformação dos nossos sentimentos. Pedimos aos Espíritos amigos que fluidifiquem a nossa água com o remédio necessário para cada uma das nossas aflições, para cada uma das nossas dores do corpo e do espírito. Que eu seja curado, Senhor Jesus, que eu seja curado do meu orgulho, do meu egoísmo, que eu tenha coragem de trabalhar contrário a esse orgulho, que me afunda a cada dia, que eu tenha coragem de trabalhar abrindo mão da minha própria vontade, sendo assim, Senhor Jesus, menos egoísta no meu dia a dia. Olhe, Senhor, por todas as pessoas do nosso planeta. Olhe pelos nossos governantes, que eles tenham condições de terem dentro dos seus corações a compaixão e a caridade, que possam agir em benefício das pessoas que sofrem, das pessoas que padecem, das pessoas que morrem, Senhor. Olhai por todos nós, olhai pelo nosso planeta. Obrigada por todas as oportunidades de aprendizado. E que assim seja. Que assim seja, Senhor Jesus. Peraí. Já tá bom, Júlio. Calma.
Já tá gravado, Júlio. Parecido, calma. Eu não vou falar nada. Vai falar Já assim, falei. se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e comenta abaixo o que você achou. Vai falar isso. Meu youtuber! Com a profecia. Nossa, peraí, profecia. Ah lá. Ai, meu Deus do céu, eu mereço. Bom dia, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Venha com a gente, deixe seu like e comente o que você achou nos comentários abaixo.